Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um Café com Bíblia. Já estamos aqui na reta final do livro de Eclesiastes, praticamente chegando aqui ao fim, com o capítulo 12, que é dividido aqui em duas partes. Uma parte, Salomão vai falar a respeito da velhice, do envelhecimento, e na segunda parte ele vai fazer uma conclusão de todo o livro, de todo o seu escrito. Então quero fazer a leitura com vocês de Eclesiastes capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem as guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, e te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Meus irmãos e minhas irmãs, que terrível quadro está sendo apresentado aqui por Salomão. Está falando exatamente daquilo que vai acontecer na nossa velhice. Ele vai aqui nos apresentar um quadro de que, olha, enquanto você for jovem, enquanto você estiver no tempo, no período da sua mocidade, lembra-te do teu Criador. Aproveite a tua vida na presença do teu Criador. E aí, a partir de então, do versículo 2, ele começa a falar do envelhecimento do homem. Ele começa a falar das características do envelhecimento, daquilo que vai acontecer com o nosso corpo. E ele nos apresenta aqui de uma forma poética, mas ao mesmo tempo de uma forma terrível. Escureça o sol, a lua, as estrelas, o esplendor da nossa vida. No dia que tremerem os guardas da tua casa, que são os seus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, que são as suas pernas, cessarem os moedores da sua boca, ou seja, os seus dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os olhos nas janelas, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem. Ele vai traçando um quadro aqui poético, escrito de uma forma bela, porque ele faz comparações de partes do nosso corpo e ele vai ali falando a respeito do envelhecimento das partes do nosso corpo, comparando, portanto, com esse estado de velhice que nós vamos avançando no decorrer das nossas vidas. Né? Os nossos braços vão enfraquecendo, as nossas pernas vão se dobrando, os nossos olhos já não enxergam muito bem, a nossa boca já... Alguns perdem seus dentes no decorrer da sua vida, então tem poucos moedores, já os seus lábios já não falam palavras muito altas, ou seja, nós somos vencidos pelo cansaço, somos vencidos pela fadiga, somos vencidos, meu irmão e minha irmã, pela degradação das nossas células, pela degradação dos nossos órgãos, pela degradação de todo o nosso ser, de todo o nosso corpo. Então Salomão está aqui dizendo, olha só, você aproveite a sua mocidade na presença do Senhor, ande com Deus enquanto você for jovem, porque depois, na velhice, você terá pouco prazer nas coisas que você vai fazer. Aliás, serão poucas as coisas que você poderá fazer. Ele fala até medo da altura, ele fala de medos aqui que nós passamos a ter no versículo 5, quando temeres o que é alto, te espantares no caminho, te embranqueceres, ou seja, tomar susto com coisas que você
vai passar a ver, perecer o apetite, você parar de ter apetite, meus irmãos. Então, ele vai aqui traçando todo um cenário do que vai acontecer já no caminhar para o final das nossas vidas. E aí ele vai terminar com o fim da vida, no versículo 7, dizendo: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E ele fecha dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ou seja, meus irmãos, todos nós um dia morreremos, passaremos desta vida. Nosso espírito voltará para Deus, o nosso corpo que é pó voltará para a terra que é pó, e assim será o nosso fim. Mas o que nós fizemos em todo o decorrer da nossa história, o que fizemos em nossas vidas, como diz o salmista Moisés, lá no Salmo 90, no finalzinho do Salmo, ele diz quais são as ações que nós iremos apresentar em nossas mãos para o Senhor quando nos encontrarmos com Ele. Então, meu irmão e minha irmã, pense, reflita um pouco sobre a sua vida, olhe-se no espelho e veja se você está caminhando para um envelhecimento saudável na presença de Deus, ou se o que tenha ocupado lugar no seu coração tem sido só vaidade. Vaidade, vaidade e vaidade. Porque, meu irmão e minha irmã, no fim, tudo é vaidade. E no fim das nossas vidas, nós olharemos para trás e certamente veremos muitas coisas que fizemos que foi por pura vaidade e que não precisávamos ter feito. Assim, Salomão caminha para o final do seu livro, para o final do seu escrito, trazendo ao homem a sua própria realidade. Um dia, todos nós voltaremos para Deus. Mas o que apresentaremos diante de Deus? O que levaremos à presença do Senhor quando nos encontrarmos com Ele? Pense nisso. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.